Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro vem acompanhando esse episódio envolvendo o padre Fábio de Mello. E a história todo mundo já sabe, mas vale a pena pontuar aqui para aqueles poucos que ainda não sabem do que se trata. O Fábio de Mello vai fazer um show em Joinville, no estado de Santa Catarina. No intervalo desse show, ele resolveu ir na academia, juntamente com um amigo, e num caminho resolveu parar em uma lanchonete, em um café, e esse amigo comprou um doce de leite. E esse doce de leite na prateleira tinha um preço, pois entendia o Fábio de Mello e o seu amigo que aquele preço era relativo ao doce. Porém, quando chegou no caixa, a, a menina que fazia a cobrança no caixa cobrou um valor superior, porque o valor daquele doce de leite era um outro e não aquele que o padre e o seu amigo interpretaram, achava ser. O padre, acompanhado desse senhor, identificado como amigo dele, resolveram questionar a funcionária quanto ao preço do leite, do preço do doce. Nisso, a caixa, a funcionária do estabelecimento, chamou o gerente para fazer a correção do preço. O gerente foi no local, pegou o preço que estava caído no chão e colocou, fixou nas embalagens lá relativa ao leite. Em momento algum, e as imagens mostram isso, o padre e o seu amigo conversaram com o gerente, ou o gerente conversou com o padre. Nem se olharam, nem se conversaram. O gerente foi lá, acertou a situação e foi embora. E, por sua vez, o padre mais o seu amigo também foram embora. Não houve discussão, não houve troca de olhares, não houve nenhum gesto que mostrasse descortesia por parte do padre ou mesmo do gerente. Pois bem, o padre, ao ir embora para casa, ao chegar em casa, foi nas suas redes sociais e gravou textos, áudios e vídeos denegrindo a imagem do estabelecimento comercial e do gerente, embora ele não tinha mencionado o nome do gerente. Mas todo mundo sabia, porque era lanchonete nova, de nome Café Havana, e não tinha duas, só tinha uma na localidade. Logo, as pessoas se ligaram, entenderam que aquele recado se tratava do gerente, em que foi denegrido nas redes sociais pelo padre, e durante 24 horas, a população da cidade usou as redes sociais e até mesmo em encontros com o gerente para xingá-lo, para hostilizá-lo, porque entendiam que ele maltratou um padre e que ele constituía uma vergonha para a cidade e, assim sendo, ele deveria abandonar a cidade juntamente com a sua família. Esse fato, em virtude da fala, da postagem do padre, ganhou uma repercussão não só nacional, mundial. Haja vista que o padre tem mais de 26 milhões de seguidores. Tal postagem chegou ao conhecimento dos proprietários do café, que resolveram demitir o gerente, sendo que esse gerente estava trabalhando na loja que havia sido inaugurada apenas há 35 dias, segundo ele estava muito feliz, foi exonerado. Exonerado, demitido, melhor dizendo, foi demitido, hostilizado pela sociedade, mas Deus é tão generoso que em um espaço de 24 horas ou um pouco mais, ele conseguiu provar a inocência dele. Porque ele resgatou as imagens do circuito interno do estabelecimento e ali via que em momento algum ele passou para lá, para cá, não olhou para o padre,
não falou nada para o padre não falou nada para ele, ou seja, que o padre, ao fazer essas postagens, agiu de uma forma cretina e mentirosa. Cretina, cruel, desumana e mentirosa. Hoje, o nome do gerente chama-se Joel. Hoje, Joel se encontra desempregado por causa do padre Fábio de Mello. Minha amiga e meu amigo, eu já fiz dois ou três vídeos a respeito desse assunto e hoje eu volto porque o padre não deu esse caso por encerrado. No dia de hoje, ele fez uma postagem desonesta, cretina, dizendo que ele está sofrendo nas redes sociais, que as pessoas estão hostilizando, que estão destilando ódio contra ele. Em momento algum, ele pede desculpa ao senhor Joel, que foi vítima das mentiras dele. E que, por causa das mentiras deles, um pai de família inocente foi demitido, está desempregado, sem poder levar o pão para sua casa. Ele fez um texto longo, mas foi verdadeiro chororô, querendo se colocar como vítima, chegando até o ponto de dizer que os ataques que ele vem sofrendo nas redes sociais é em virtude da polarização política. Não, não é. Não tem nada a ver com política, mas sim com o comportamento, a fala e os manifestos do padre, que foi desonesto. Para os senhores terem uma ideia do que verdadeiramente aconteceu, eu vou colocar um vídeo do senhor Joel, o ex-gerente, agora ex-gerente, no qual ele explica a situação. Assista. Olá a todos, meu nome é José Guerra Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando. Pois ele citou o gerente da loja de Joinville, que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril. E aconteceu isso no sábado, dia 10. É recente, a loja é bem nova. Todo mundo conhece essa loja aqui na cidade. Então, em decorrência disso, né, desse vídeo, aí começou os olhares, né? Começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou o julgamento, todo mundo começou a me julgar e tudo mais. Então, por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram, acharam melhor entre si e me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. Eu mandei mensagem para a empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente. Eu não tinha nenhum mês de contrato com a loja. Eu estava muito feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde. E aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo, né? As coisas são bem complicadas. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito. E eu estava começando a minha vida. Eu estava
Bem, senhoras e senhores, essa é a explicação do senhor Joel. Ele conseguiu provar a inocência dele, mas não conseguiu de volta o seu emprego. Está desempregado. Está desempregado. Há mais de 2 semanas depois do fato ocorrido, ele continua desempregado, fazendo tratamento médicos e vivendo a poder de remédios, por causa de um padre que resolveu atacá-lo de uma forma covarde, leviana, com base em mentiras, usando as redes sociais. Ah, lembrar um detalhe aqui. Num texto escrito pelo padre no dia de hoje, ele fala que ele não está suportando mais a pressão, que ele está com depressão e está pensando em desistir. Olha só, senhoras e senhores, um camarada que se diz padre, em que muitas pessoas confiam, tem como referência um líder espiritual, no momento de dificuldade que ele causou, ele não tem a humildade de pedir desculpas e ainda se faz de vítima, dizendo que vai desistir. Um camarada que, diante das dificuldades, fala em desistir, é um fraco, é um cara sem Deus no coração, que precisa trabalhar melhor o vazio da sua alma. Porque essa fala e esse comportamento pode servir de exemplo, negativo, é claro, negativo, para pessoas que o admiram, e não são poucas. Esse padre, ele precisa entender que ele está muito distante da palavra de Deus. Ele precisa entender que, de fato, de padre, ele não tem nada. Se teve, foi um dia muito, mas muito distante. O que ele é, na verdade, é uma pessoa vaidosa, materialista, distante de Deus, soberba, com espírito de superioridade, que acha estar acima do bem e do mal, que ao invés de acolher aqueles que precisam, ele escolhe para destruir como destruiu, ainda que temporariamente, a vida do gerente Joel. Desistir é para fracos. Eu fico olhando o padre, eu estava buscando a história dele, escreve bem, fala bem, mas a fala e a escrita não tem conexão com os atos, com a prática. É um indivíduo fraco. É um indivíduo fraco. Basta ver como ele se comporta diante de uma dificuldade que ele criou, que ele avocou para si. O grande problema desse padre são as companhias dele, com quem ele anda, o que ele anda fazendo, locais que ele anda frequentando, locais reprováveis, locais não bem vistos pela família tradicional brasileira. Padre, a gente se dirige assim por força de expressão. Na verdade, é um artista que imita Fábio Júnior, que pensa ser a última cocada, que pensa estar acima do bem e do mal. Por Deus, eu achei que ele fosse ter humildade a qualquer dia desse, que ele estava escondido, inclusive os amigos dele estavam preocupados, os amigos, sempre amigos, preocupados com ele, porque ele não se manifestava nesses últimos dias, e agora ele vem a público através de um texto, pousando de vítima. Em momento algum, ele fala do mal que ele fez a um cidadão de bem, trabalhador, inocente, chefe de família. Em momento algum, pede desculpas. Olha, um padre de verdade é marcado pela mansidão, pela humildade, pela prudência. Se ele tivesse espírito de padre e um pouco de humanidade, ele procuraria os proprietários desse estabelecimento
e falaria: não, errei, talvez eu estivesse cansado, falei o que não deveria ter falado, pois a minha fala não tem conexão com a verdade, e o que eu acabei de fazer, prejudiquei um cidadão de bem, trabalhador, queria que vocês repensassem essa demissão, mas não. Não, não, não. Ele usou as redes sociais que ele está condenando para destilar novas mentiras como forma de dar musculatura às primeiras. Naquele momento, ainda lá no estabelecimento, ele poderia, de uma forma gentil, falar: olha, esse preço aqui é esse, né? Estão me cobrando esse valor, mas eu fui lá, eu vi que aparentava ter um outro valor lá na prateleira, o que a gente pode fazer? O que aconteceu? Eu tenho certeza que o Joel iria tratá-lo bem, uma pela educação, uma pela forma de abordar, e talvez muito mais pelo fato de ser um pseudo-padre, um padre famoso, Fábio de Mello. Mas não, mas não. O padre Fábio de Mello, cantor, artista da Rede Globo, amigo de Luciano Huck, que frequenta aquela esbórnia, a Rede Globo, resolveu dar uma de popstar, uma de roqueiro rebelde, distante daquilo que prega o cristianismo, a humildade, compromisso com a verdade. Destruiu, ainda que temporariamente, a vida desse cara. Não teve a hombridade para pedir desculpas e ainda vem nas redes pousar de vítima. Eu, por Deus do céu, por tudo que é mais sagrado, se um dia eu precisar de um aconselhamento, se um dia eu precisar de me confessar ou buscar apoio de um líder espiritual, se o padre Fábio de Mello fosse a última pessoa, única e última pessoa na face da terra, eu não abordaria para tal. Isso é um hipócrita, um demagogo. Acusa os outros de usar as redes sociais para praticar o ódio, mas esse é o erro dele. Ele usou as redes sociais para praticar o ódio. Aliás, o lugar de padre não é nas redes sociais, a não ser que faça um trabalho positivo, aí sim, igual o Frei Gilson, mas usar as redes sociais de uma forma covarde, entre quatro paredes, para atacar pessoas inocentes, não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Pode ser de qualquer outra, outra, outra coisa. Deus, não. Esse padre força de expressão, precisa se encontrar verdadeiramente com Deus. Ele tem que preencher esse vazio que ele tem na sua alma pobre, cebosa e vã. Talvez esse mundo artístico em que ele penetrou, frequentando a Rede Globo, como ele está frequentando, eu falo sempre a Rede Globo porque aquilo ali é um antro, é a maior inimiga das famílias brasileiras e dos bons costumes. Está fazendo muito mal para ele, muito mal. Vai aqui um conselho, padre, de um cidadão simples. Converse com Deus. Converse com Deus. Você não está bem. A começar pela onda que você disseminou no Brasil. Uma onda perversa que as pessoas não pararam para observar quem foi um dos primeiros a levantar essa bola. Eu falo da boneca do bebê reborn, que o senhor foi nos Estados Unidos, comprou uma boneca e tratou-la como uma criança que havia sido adotada. E tanto é que o senhor fala entre quatro para todo mundo ver que o senhor tem uma filha adotada quando se trata de uma boneca de silicone, uma boneca de borracha. E por causa do senhor, padre, muitos outros brasileiros por esse Brasil e até fora do Brasil estão com essa imbecilidade coletiva, essa paranoia delirante de achar que é pai de boneco de borracha, mãe de boneco de borracha. Olha a onda que o senhor criou. Olha
o que o Senhor acabou de fazer com as pessoas. Pessoas descerebradas, pessoas com problema de debilidade mental, pessoas com as suas faculdades mentais questionáveis. O Senhor, como Padre, deveria confortá-las, mas fez algo que as encorajou a exercitar as suas imbecilidades. Isso não é de Deus, Padre. Isso não é de Deus. Não sei se eu estou pegando pesado com o senhor, mas também acho que esse vídeo não vai chegar. Se chegar, reflita. É um vídeo longo. Assista aos pouquinhos. Reflita. Reflita. O senhor é muito pobre. O senhor é pobre, Padre. O senhor é tão pobre que tudo que o senhor tem é dinheiro.